seja bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Kelly Rodrigues e se você está aqui vendo esse vídeo agora, nessa altura do campeonato, isso significa que você está com o seu relatório impresso em mãos e se perguntando como é que esse negócio sabe mais de mim do que eu mesmo, sem nem me conhecer. Chegou o momento de você entender exatamente o que cada índice representa, aumentar ainda mais o seu nível de autoconhecimento e definir o seu PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, ok? Vamos lá então, e para explicar cada índice, eu vou utilizar aqui um perfil fictício, que servirá apenas como exemplo. O primeiro dado que nós vemos lá no topo direito do relatório mostra qual é o perfil predominante dessa pessoa. Todos nós temos características dos 4 perfis comportamentais, porém os que predominam em uma determinada pessoa serão os que na coluna onde está escrito geral, a porcentagem bater em pelo menos 25%. Normalmente vamos encontrar relatórios onde teremos 2 perfis predominantes, a combinação de 2 perfis predominantes. Porém, podem acontecer casos onde tenhamos apenas um perfil ou uma combinação de 3. Nesses casos, onde eu tiver apenas um ou 3, isso significa que a pessoa está passando por um momento de transição, mudança e transformação. A tendência é que com o tempo passe a ser apenas dois perfis combinados, ok? No caso desse perfil exemplo, encontramos uma pessoa com características predominantemente dos perfis mais extrovertidos, o executor e o comunicador. Esse é um dado que tende a permanecer ao longo do tempo. Mesmo que as porcentagens mudem, provavelmente essa pessoa permanecerá com esses 2 perfis predominantes. Porém, de acordo com estímulos, momentos, vivências, experiências e necessidades específicas, ela pode aumentar ou diminuir as porcentagens de todos os perfis ao longo do tempo, desenvolvendo ou controlando comportamentos à medida que toma consciência de que isso seja importante para alcançar um determinado objetivo que tenha sido definido por ela. Logo em seguida, nós vemos os índices. Esses índices, eles variam de acordo com o momento atual. Nós chamamos de sazonais. O primeiro deles é energia, que significa pique para o trabalho, e indica a motivação profissional e a habilidade de absorver o estresse mais facilmente. Nesse caso, a pessoa se encontra com energia normal alta, ou seja, com um bom pique para o trabalho, sendo que em alguns momentos essa energia aumenta e fica excelente. Se você tiver um relatório onde a energia esteja baixa, para identificar o que pode estar baixando essa energia, você precisará fazer uma reflexão, uma análise mais detalhada. Algumas perguntas que podem te ajudar nessa análise são: sua vida social é intensa? Pratica atividade física? Está com problemas financeiros ou familiares? Costuma dormir que horas? E acordar? Está com alguma doença ou problema? Tem alguém na família doente? Fique atento! Pessoas que apresentarem energia muito alta precisam de várias atividades, precisam de ocupação. Depois temos o IEM, que significa Índice de Exigência do Meio, que se refere o quanto a pessoa percebe que o meio exige de suas características. Se o meio exige muito ou pouco dela, pode influenciar na energia. Nesse caso, observamos que está normal o IEM, mas vamos supor que ele estivesse extremamente alto. Nesse caso, isso significaria que ele percebe que o meio tem exigido muito dele, e isso pode provocar queda de energia ou de motivação. Nos próximos índices e gráficos, nós poderemos checar por que isso tem acontecido, se é referente às características que a pessoa já apresenta ou se são frutos, por exemplo, de características opostas ao seu perfil. Se o índice apresentasse IEM baixo ou muito baixo,
significaria que a pessoa está em situação de conforto e provavelmente não mude nada. Algumas leituras interessantes se analisarmos o IEM e a energia. Vamos lá. Vamos supor que tenha dado aí IEM alto e energia normal baixa. Isso significa que a pessoa pode estar sofrendo estresse. IEM alto e energia normal alta. Usa a cobrança para desenvolvimento pessoal. IEM muito alto e energia muito baixa. Perda de produtividade e desgaste emocional. São algumas leituras aí como exemplo que se podem fazer olhando para esses dois índices. O IA é o índice de aproveitamento. Esse índice mostra para nós o quanto a pessoa enxerga que as suas habilidades têm sido aproveitadas nas suas atividades, no seu trabalho. Nesse caso, a pessoa percebe que suas habilidades têm sido muito bem aproveitadas. Se tivesse dado baixo, ela estaria em situação de subaproveitamento, ou seja, fluxo de trabalho lento, excesso de pessoal fazendo a mesma atividade, falta de ritmo no trabalho, são evidências de que isso pudesse influenciar na baixa desse índice. Em seguida, temos moral, que significa autoaprovação para o trabalho. Se a gente observar um índice maior do que 1, tem uma autoaprovação positiva. Caso contrário, indicará uma autoaprovação negativa, ou seja, é a forma como a pessoa enxerga seus resultados. Se ela percebe que precisa melhorar muito para alcançar seus objetivos ou não, se tem desempenhado suas atividades de maneira correta ou se sente satisfeito com os resultados que entrega. A autocobrança, nesse caso, interfere muito nesse índice. Então, faça uma reflexão. Você tem se cobrado demais? Tem se contentado com menos do que pode entregar? Valoriza seu estado atual, buscando evoluir com o passar do tempo? No caso do nosso exemplo, a pessoa está com um moral normal, com tendência para baixo, ou seja, normalmente está com a autoaprovação positiva. Porém, em alguns momentos, começa a sentir que precisa melhorar para alcançar seus objetivos. O próximo índice é o IP, Índice de Positividade, que fala sobre a autoestima da pessoa. Se a pessoa tem uma autoestima baixa ou alta, como ela enxerga suas características, se ela enxerga mais pontos a desenvolver ou se enxerga mais qualidades. Nesse caso, estamos vendo que está alto, ou seja, essa pessoa enxerga muitos pontos positivos e qualidades no seu perfil. Se você perceber que o índice de positividade ele está baixo, qual uma ação que você pode implementar que faz com que o seu IP ele aumente? Tá? Você pode reservar aí 1 hora da tua semana para fazer alguma coisa que te dê muito prazer e que não tenha fins lucrativos. Então tire 1 hora só para você, que não envolva seu companheiro, seus filhos, nem seus colegas de trabalho. É um momento seu, você com você mesmo, para você fazer algo que te dê muito prazer. Isso tende a ajudar muito a aumentar o IP caso ele esteja baixo. O próximo é amplitude, que indica o quão forte é a importância do ambiente de trabalho na produtividade da pessoa. Nesse caso, o ambiente de trabalho influencia muito na sua produtividade. Por exemplo, um ambiente barulhento para um analista de amplitude alta seria estressante e prejudicaria seu trabalho. Um comunicador de amplitude baixa não irá se importar de trabalhar num ambiente mais silencioso, enquanto que um comunicador de amplitude alta ficaria entediado. No relatório que estamos analisando, essa pessoa tem amplitude alta, ou seja, o ambiente de trabalho influencia muito na sua produtividade. Como é uma pessoa executora comunicadora, se fizer parte de uma equipe, por exemplo, de analistas e planejadores, pode não ter a mesma performance que poderia ter trabalhando, de repente, com outros executores, com pessoas que poderiam performar da mesma forma que ela, por exemplo, né? E isso ainda pode causar até queda de energia. O IF é o índice de flexibilidade, que mede o quanto a pessoa pode mudar seu comportamento e com que facilidade.
como ela aceita e absorve novos conceitos, como ela aceita a mudança e quebra de paradigmas. Nesse caso, podemos observar que nessa pessoa existe um desequilíbrio, né, nesse índice. Na maioria dos momentos, ela não é flexível a mudanças repentinas. O ENP significa energia de perfil e equivale à energia natural do perfil da pessoa. Este indicador traduz a energia pelo perfil comportamental e não pela situação que a pessoa está passando, não é sazonal, né? Tem a ver mais ou menos como se fosse o potencial de energia que ela pode entregar segundo o perfil que ela possui. Nesse caso, como é uma pessoa com os perfis extrovertidos, né, executor, comunicador, espera-se que ela seja uma pessoa que tenha energia muito alta. Então, se a energia dela lá em cima não deu muito alta ou alta, precisa identificar o que é que está causando essa baixa de energia. O INC significa incitabilidade, ou seja, qual é o potencial da pessoa de reação a estímulos. É o quanto a pessoa incendeia com uma nova ideia, com um desafio. No caso dessa pessoa em questão, desse perfil que a gente está usando, o INC é alto, ou seja, a pessoa ela se incendeia, fica maluca com uma nova ideia, com um desafio, com superação, e isso também vem bem de encontro ao tipo de perfil que é o predominante nela. O TR é o tempo de resposta. Informa muito sobre o autoconhecimento do avaliado. Pessoas que raramente ou nunca pararam para refletir sobre o seu comportamento têm mais dificuldade em identificar seu estilo, fazer uma autocrítica e definir o seu perfil. Existe uma média no tempo de resposta do questionário que gera esse relatório. Essa média ela gira em torno de 5 a 7 minutos. Se a pessoa responde num tempo muito inferior a esse, o índice indica baixo. E se passa muito dessa referência, o índice vai indicar alto. Isso indica possibilidades e ocorrências fora do habitual, que podem indicar alguma tentativa de manipulação. E, se ocorrer, pode ser checado através de um bate-papo individual ou presencial. Pode demonstrar também se a pessoa é mais decidida, insegura, impulsiva, ou ainda que pode ter tentado manipular o teste. Na maioria dos casos, na parte de validação do teste, vamos encontrar a resposta: o teste indica ter sido feito de maneira correta e sincera. Indica que não houve indícios de manipulação. Vamos dar uma olhadinha nos outros tipos de validação que podem aparecer nos relatórios. As duas outras opções aí primeiras seria: o resultado pode ser interpretado como um reflexo verdadeiro da pessoa no teste. Verificar perfil positivo menor. Quando aparece essa validação, o resultado é verdadeiro e chama a atenção somente para verificar o perfil de menor impacto, que indica um destaque de que esta pessoa possui poucas características nessa área. A segunda opção é igual à anterior, porém pede para verificar o perfil positivo maior. Vocês já vão entender mais sobre o que é esse perfil positivo menor e maior, ok? Terceira opção aí mostra-se sobredotado e de muitas qualidades. Este resultado aparece quando as qualidades do candidato são todas muito altas, indicando que a pessoa se mostra com qualidades em todas as áreas, em todos os perfis. Isso é muito raro de acontecer e, combinado com índices muito baixos de perfil negativo, pode indicar que houve uma manipulação do teste. A pessoa tentou se mostrar bom em tudo. Tá? Isso é mais comum quando a pessoa responde esses testes para entrevista de emprego, para concorrer a um cargo numa empresa, tal. No caso de análise da pessoa ter feito o teste com a intenção de desenvolvimento pessoal, é muito raro de acontecer, porque ela vai mentir para ela mesma. Então, isso realmente é mais para um caso pontual de entrevista e busca de uma ocupação numa carreira corporativa, ok? Níveis de perfil negativo muito baixos. A pessoa pode estar forçando uma exibição melhor de seu perfil, não indicando seus pontos negativos. Outra opção, energia baixa.
dificuldade em definir um estilo claro de comportamento. A pessoa pode estar passando por um período de estresse e apresenta uma certa apatia, identificando poucas características em si mesmo. Pode acontecer também com pessoas que não sabem descrever suas qualidades e defeitos. Perfis equalizados. A pessoa pode se encontrar em um período de estresse. Então se pergunte, quais são suas maiores qualidades? Se você não soube especificar isso no momento do teste e indicou virtudes de vários perfis, terá dificuldade em responder essa pergunta rápido. É muito raro isso acontecer, mas pode ocorrer que este tipo de resposta seja verdadeira, ou seja, o candidato realmente tem qualidades diversas nos diferentes perfis. Outra opção aí, perfis extremamente equalizados. Esse tipo de resultado torna o relatório pouco descritivo, pois o candidato não indica um padrão de comportamento definido. Das validações negativas, esta é a maior, mas também muito rara de acontecer. Os dois perfis predominantes são contraditórios. É raro esse perfil. Os perfis, por exemplo, de planejador mais executor, PE ou EP, e de comunicador mais analista, CA ou AC, são muito raros de acontecer, mas ocorrem e geralmente são verdadeiros. Apenas observe as características divergentes em situações diversas e esteja atento para que não interfira nos seus objetivos. Exemplo, perfil EP, executor planejador. 7,6% apresentam essa combinação e geralmente vão sofrer conflitos na tomada de decisões. Perfil CA ou AC, comunicador analista, é a combinação mais rara, aparecendo em apenas 2,5% das pessoas. Sofre com conflitos opostos, por exemplo, ora muito otimistas, ora muito pessimistas. Perfil equalizado, 9,8% das pessoas apresentam todos os perfis muito próximos da linha média. Isso pode demonstrar que a pessoa é realmente muito habilidosa e que tenha desenvoltura em todos os perfis e sabe lidar com todos eles, sendo um excelente gestor de pessoas. O ponto de atenção aqui é não conseguir determinar para si um padrão de comportamento que pode gerar algum tipo de conflito. Fique atento. Bom, vamos entender então o perfil mais e vamos identificar aí qual que é a maior porcentagem. De 100% das características positivas desse perfil, do perfil executor, essa pessoa tem 66,82%. Quando acontece de termos uma grande porcentagem de um determinado perfil, isso significa que as pessoas que convivem com essa pessoa enxergam com clareza tudo que ela tem de positivo daquele perfil e também os pontos a desenvolver. Fica muito claro identificar esses extremos. O perfil menos indica qual a porcentagem das características negativas do perfil que a pessoa possui. Nesse caso, de 100% das características negativas do perfil executor, essa pessoa possui 32,04%. O gráfico do perfil geral indica a intensidade de cada perfil. Essas intensidades elas podem ser extremamente baixa, muito baixa ou baixa, e extremamente alta, muito alta ou alta. Aí no slide, na tela, tem as legendas para vocês entenderem a abreviação, EA, EB, EA, M, enfim. De acordo com seus objetivos e experiências, você tendo consciência desse índice, poderá trabalhar para sair, por exemplo, de uma zona de executor extremamente alta para um executor alto. Normalmente não é positivo ter índices extremos, pois se eles forem altos, carregam consigo ampliação de dificuldades inerentes ao perfil. E é alta a possibilidade das características estarem prejudicando a pessoa profissionalmente. Já se esse índice for extremamente baixo, a forte ausência do perfil indicado pode prejudicar profissionalmente a pessoa, que se mostrará muito deficiente em habilidades e competências ligadas ao perfil em questão. Vale lembrar que tudo vai depender dos seus objetivos e dos resultados que você está definindo que quer buscar. Entendendo a explicação anterior, você poderá trabalhar em cima dessa tabela
que está aí na tela para que alguns índices alterem para mais ou menos. Por exemplo, eu sei que estou com um índice extremamente alto de executor e minha equipe não tem respondido bem a esses comportamentos. Eu não tenho alcançado os objetivos que desejo agindo dessa forma. Eu vou olhar então na linha do E, que é o executor, e eu vou na coluna EA, extremamente alto. Ali estão exibidos quais são exatamente os comportamentos que eu tenho tido, que são arrogante, opressor, tirânico e independente. Tendo agora consciência disso, eu preciso estar atento para fazer pequenos ajustes, de forma que eu possa transformar esse índice de extremamente alto, EA, para MA, por exemplo, muito alto ou alto. Nesse caso, meus comportamentos seriam audacioso, realizado, generalista e agressivo. Observe então quais são os resultados com sua equipe após esse ajuste. Você continua sendo o executor, só que agora alcançando resultados melhores. Muitas pessoas me perguntam assim, Kelly, como fazer para não ter comportamentos arrogantes, por exemplo? Se faça perguntas, pessoal. Em quais situações eu fui arrogante ou eu sou arrogante? O que é ser arrogante? Como eu poderia ter agido diferente sem deixar de ser eficiente? Se ainda assim não conseguir identificar, converse com as pessoas que convivem com você e peça feedbacks. Isso vai te ajudar muito a identificar quais são os comportamentos que você tem tido para você começar a ajustar isso e melhorar. Vamos entender de maneira ainda mais detalhada esse gráfico do perfil geral, pontuando cada perfil comportamental. Esse aqui é do comunicador. Quais são os comportamentos que um comunicador teria se o índice estivesse extremamente baixo? Retraído, fechado, distante, antissocial. E se fosse MB ou B, muito baixo ou baixo? Imaginativo, ofende-se fácil, sensível e retirado. Quais são as necessidades dessa pessoa se esses índices estiverem EB, MB ou B? Tempo para pensar, privacidade, estar sozinho. Já se os índices estiverem MA ou A, muito alto ou alto, os comportamentos dessa pessoa vão ser entusiasmado, persuasivo, muito extrovertido. E se tiver extremamente alto, convence pela conversa, dissimulado, superficial, extravagante. Nesses casos, a necessidade dessa pessoa seria reconhecimento social, construir o consenso, fazer parte da equipe, aceitação social. Quais são os pontos a serem desenvolvidos em um comunicador? Tome consciência desses comportamentos, tá? No campo emocional, chorar com facilidade, emocionalmente imprevisível, irrequieto, cólera espontânea, exagerar a verdade, poder parecer falso, não possuir autocontrole, tomar decisões ao sabor da emoção, comprar impulsivamente, ingênuo e infantil, agir impetuosamente. No campo dos relacionamentos, não prestar atenção aos outros, vontade fraca e pouca convicção, sempre em busca de aprovação, gostar das pessoas, mas esquecê-las, arranjar desculpas para suas negligências, falar demasiadamente acerca de si mesmo, esquecer compromissos e obrigações. No campo das atividades, completamente desorganizado, não ser confiável com prazos e promessas que faz, por exemplo, estar sempre atrasado, não ter autodisciplina, perder tempo conversando quando deveria estar trabalhando, ter muitos projetos não terminados, ser facilmente desviado de seus objetivos e nunca atingi-los. Ter a consciência de que esse tipo de comportamento pode fazer parte de você, da sua pessoa, como comunicador, vai fazer com que você, isso eu não quero mais em mim. Então eu vou prestar atenção e vou procurar mudar. É essa a intenção em destacar esses pontos para vocês. Executor com índice extremamente baixo vai ter comportamentos: baixa autoconfiança, medroso, frustrado,
pacato. MB ou B, tímido, acomodado, submisso, omite opinião. Nesses dois casos, a necessidade dessa pessoa vai ser: precisa de apoio e ausência de competição individual, supervisão compreensiva, encorajamento, não gosta de ter que tomar decisões que envolvam risco. Se os índices forem MA ou A, comportamentos: audacioso, realizado, generalista e agressivo. Se for EA, arrogante, opressor, tirânico e independente. Nesses dois casos, a necessidade dessa pessoa vai ser competição, liberdade de ação, controle de suas próprias atividades, oportunidade para provar sua capacidade. Quais são os pontos para você identificar, serem desenvolvidos, que normalmente se vê em executores? No campo emocional, ter acessos de cólera violenta, ser fortemente obstinado, ser insensível aos problemas dos outros, ser frio e sem sentimentos, ter pouca apreciação da estética, insensível e duro, impetuoso e violento, irritar-se com lágrimas. No campo dos relacionamentos, incompassivo, tomar decisões para os outros, cruel, áspero e sarcástico, tender a dominar o grupo, ser arrogante e mandão, usar as pessoas para seu próprio benefício, ser inclemente e vingativo, ter tendência para ser intolerante, ser orgulhoso e dominador. Sofrer, no campo das atividades, sofrer de excesso de autoconfiança, ser ardiloso, preconceituoso, obstinado, aborrecer-se com detalhes, não ter capacidade de análise, forçar os outros a concordar com seu plano de trabalho, cansativo e difícil de satisfazer-se, ter tempo apenas para seus próprios planos e interesses. O planejador, com o gráfico em EB, comportamentos: pouca paciência, explosivo, agressivo e arrogante. MB ou B, nervoso, ritmo rápido, impaciente e tenso. Necessidades nesses dois casos: variedade, não ter que repetir tarefas, mudança de ritmo. MA ou A, devagar, tranquilo, estável, rotineiro. EA, ritmo muito lento, indiferente, sarcástico, passivo. Necessidade: ambiente de trabalho estável, segurança, apoio ao trabalhar em equipe, não ter de mudar prioridades. Pontos a serem desenvolvidos: emoções, falta de autoconfiança, ser pessimista e temeroso, preocupar-se excessivamente, raramente dar gargalhadas, ser passivo, indiferente. No campo dos relacionamentos, parecer egoísta, examinar as pessoas com indiferença e não ter muito entusiasmo, ser teimoso, parecer indiferente por ser reservado, não ser cordial, ter atitude de superioridade. Atividades: ser espectador da vida, ser calmo demais, ser pouco envolvido, ser lento e preguiçoso, não gostar de liderar, ter dificuldade em se automotivar, ser indeciso, proteger-se contra envolvimentos emocionais, desencorajar outros, opor-se a mudanças. Analista: comportamentos com índice extremamente baixo, EB, insolente, indisciplinado, desorganizado, desrespeitoso. MB ou B, teimoso, arbitrário, assume riscos informal. Necessidade: liberdade de expressão, ausência de controles rígidos, flexível com o trabalho. MA ou A, comportamentos: detalhista, gosta de reafirmação, segue as regras, resistente. EA, comportamentos: pessimista, evasivo, legalista e depressivo. Quais são as necessidades nesses dois casos? Certeza, conhecimento específico do trabalho, compreensão exata das regras, tempo para estudar e treinar, não ser exposto ao risco de errar. Pontos a serem desenvolvidos nas emoções: ser depressivo e triste, ser pessimista, estar sempre olhando o lado negativo das coisas e generalizando, gostar de sofrer, mártir,
ser hipocondríaco, ser introspectivo ao ponto de prejudicar-se, ser orgulhoso. Nos relacionamentos, criticar os defeitos dos outros, buscar sempre a perfeição e julgar tudo de acordo com seus ideais, temer o que os outros pensam dele, desconfiar de todos, ter violento acesso de cólera após longo período de animosidade, sentir-se ferido profundamente, desgostar daqueles que se opõem a ele, ser de difícil convivência. Atividades: ser indeciso, ser muito teórico e pouco prático, cansar-se facilmente, hesitar muito para iniciar novas empreitadas, analisar exageradamente, sua ocupação na vida ter que exigir o máximo de sacrifício, abnegação e serviço. Ficar deprimido com suas criações. Receios de cada perfil. Fique atento se os receios inerentes aí do seu perfil comportamental têm te paralisado e têm te impedido de realizar os seus objetivos. No caso do comunicador, medo de ficar sozinho, de ser rejeitado, medo de perder a qualidade de vida, deixando de fazer o que lhe dá prazer. No executor, medo do fracasso, medo de reconhecer que errou e medo de perder a autonomia. Planejador, medo da mudança, medo da opinião dos outros, medo de perder o controle. Analítico, medo de confrontos, medo de não fazer com perfeição, medo de não ter avaliado todas as possibilidades. O medo te paralisa. Quem tem medo de perder nunca vai ganhar. Então, passa por cima, enfrenta ou busque ajuda no que for necessário para que você supere seus medos e entre em ação, porque tem poder quem age, pessoal. Vamos falar agora do gráfico de perfil isolado. A gente consegue ver nele a relação de intensidade de características do perfil. Quando os pontos estão acima da linha média, esses são os perfis predominantes. Vocês podem observar nesse gráfico que os pontos azuis em executor e comunicador, eles estão acima da linha média, pois esse perfil é de um executor comunicador, como a gente vem avaliando desde o início, ok? A linha azul, ela representa como a pessoa está nesse momento. A linha vermelha se refere ao índice de exigência do meio, significa como é que o meio espera que ela seja. Nesse caso, o gráfico mostra que o meio exige que ele faça pequenos ajustes em algumas características que ele possui. A outra linha que observamos nesse gráfico é a linha demarcada com um X na cor cinza, que ilustra a tendência de adaptação. Quanto mais próximo o ponto X estiver da linha azul, sua tendência de adaptação é baixa. As mudanças que ele pode fazer em relação a essa exigência é pequena por enquanto. Agora, quanto mais esse ponto X estiver da linha vermelha, maior será a sua tendência de adaptação. Os gráficos podem ser super variados. Eu poderia, por exemplo, ter um gráfico que mostrasse que o meio exige que ele tenha características opostas às que ele possui, um gráfico em X. Isso causa interferência principalmente nos outros índices. Por exemplo, se a energia estivesse baixa, poderia esse ser um motivo dessa queda. E isso pode acontecer em qualquer momento. Um dos motivos de refazer o teste a cada 4 meses é esse, verificar se algum item sazonal mudou e está interferindo na sua performance, tá? Analisando esse gráfico especificamente, percebemos que a pessoa vai focar em baixar o executor e aumentar o planejador, e que está disposta e pronta a buscar essa mudança, essa adaptação. Como eu sei disso? O ponto azul do executor é como ela age naturalmente nesse momento. O ponto vermelho é como o meio espera que ela haja. O ponto X na cor cinza mostra que ela está disposta e pronta a buscar isso, baixar o executor. Quanto mais próximo o ponto X for do ponto vermelho, de novo, né, maior será a disponibilidade por parte dessa pessoa em buscar essa mudança, essa adaptação. O mesmo ocorre para os índices de planejador. Observe aí que o ponto azul do planejador é como ela está.
O ponto vermelho é para onde ela deve seguir. E o ponto X mostra que ela está disposta e pronta a buscar isso já, aumentar o planejador. Muito bem. Baseados nesse exemplo específico, como eu faço para baixar o executor e aumentar o planejador? Vamos usar essa tabelinha aí, tá bom? Olhando para as setas, eu vou criar consciência de quais comportamentos eu preciso praticar segundo os meus objetivos. Para baixar o executor, eu vou precisar fazer o quê? Ser mais agradável, mais cuidadoso, menos independente, menos dominante, mais compreensivo. Para aumentar o planejador, ser mais metódico, mais paciente, menos apressado, mais tolerante, mais organizado. Tendo agora consciência dos comportamentos a serem observados, numa próxima oportunidade, frente a algum acontecimento, essa pessoa ela poderá, ao invés de entrar em ação sem pensar, parar e respirar, ela vai poder pensar e só depois agir. Praticando, ela irá melhorar os seus resultados. Como executor e planejador são perfis opostos, nesse caso ela foi até favorecida, porque ao aumentar, por exemplo, os comportamentos planejadores, automaticamente ela vai estar baixando os comportamentos executores e ela vai já atingir o objetivo dela aí, ok? Vamos falar agora sobre o gráfico estilo de liderança. Esse gráfico pontua 4 traços referente à liderança: dominante, informal, condescendente e formal. Vamos entender primeiro quais são o conjunto de comportamentos aí desses estilos de liderança. O primeiro deles, que é o estilo de liderança dominância, dinamismo nas relações interpessoais, tomada de decisão rápida, assume postura de comando, tem mais pulso e dominância, expõe-se mais a riscos, gosta de mudança, prefere dar ordens a recebê-las, exerce um tipo de liderança por comando, tem pulso para determinar onde deseja chegar, passa mais ordens do que instruções, não são muito abertos a sugestões. Estilo de liderança informalidade, desprendimento de regras e padrões pré-estabelecidos, alegre e descontraído, mais voltado para pessoas do que para coisas, prefere alcançar objetivos através do diálogo e relacionamentos, líder mais franco e aberto, agregador, mais informal nos relacionamentos pessoais. Estilo de liderança condescendência, pessoas mais introspectivas, não gosta de se expor a risco, tem muito foco, atenção a metas e gostam de cumpri-las, preferem não emitir ordens imperativas, adotam uma liderança mais aberta a opiniões e sugestões, abertos a críticas e a absorvê-las, passa instruções, direcionam sua equipe para atingir os valores cujas necessidades foram explicadas. Estilo de liderança formalidade, focados no trabalho, preferem alcançar seus objetivos pelo trabalho árduo do que pela conversa, controladores, jogam pelas regras do jogo, racionais e formais, liderança mais formal e encurta as conversas. Muito bem, agora você já sabe quais são os estilos de liderança. Voltando no gráfico, de novo, quando os pontos estão acima da linha média, esses são os estilos de liderança predominantes na pessoa. O estilo de liderança é a forma como ela enxerga e como prefere ser liderada, e também a forma como ela pode expressar a sua liderança. A linha azul representa como é o estilo de liderança atual e natural dessa pessoa. E a linha vermelha é o estilo de liderança esperado pelo meio. Ao lado temos o gráfico de liderança atual. Esse gráfico mostra para nós uma tendência de adaptação. Ele vai mostrar para nós o quanto a pessoa tem se adaptado pelo que está sendo exigido pelo meio. Quanto mais próxima a linha azul estiver da linha vermelha do gráfico ao lado, maior é a adequação da pessoa à função que ela está exercendo no momento. Vamos analisar agora a área de perfil profissional ou área de talento.
você vai observar o ponto azul e quais números o círculo contempla. Essa será a principal área de talento da pessoa, ou seja, onde ela desempenha, onde ela mostra suas habilidades com maior facilidade, conforto e de forma natural. E isso está muito ligado às suas características de perfil. E também a gente consegue enxergar qual é a exigência do meio, observando o ponto vermelho. No seu relatório tem anexo o dicionário de talentos, com a explicação detalhada do que significa cada talento aí exibido nesses números. Perceba quais são os talentos que você possui e quais precisaria desenvolver para que seus objetivos sejam alcançados, inclua isso no seu PDI. Em seguida, podemos visualizar como funciona o processo de tomada de decisão dessa pessoa. Isso também é um ponto muito bacana, onde a gente enxerga características e habilidades mais específicas dela. Ela pode ser racional ou emocional com diferentes velocidades. Dependendo da função que você exerce, atividade que pratica, você pode definir qual o melhor modelo a ser buscado. Exemplo, você atua como responsável por auditar uma promoção e percebe que um amigo seu não cumpriu um regulamento e precisa ser desclassificado. Sua tomada de decisão precisa ser racional e rápida. Se você, nesse momento, abrir uma exceção e for emocional, porque é o seu amigo e tem uma ligação pessoal com ele, e lento, provavelmente você vai ser despedido. Então, você precisa realmente adequar essa tomada de decisão. Por último, nós temos esse gráfico com 21 competências, que são características e habilidades referentes à pessoa. Ele parece uma teia de aranha, onde o ponto central significa o ponto 0 e a extremidade 100%. O colorido irá ilustrar quais são suas competências, mais ou menos desenvolvidas. Novamente aqui, perceba quais são as competências que você possui e quais precisa desenvolver para que seus objetivos sejam alcançados. As explicações de cada competência estão no dicionário de competências que estão no seu relatório. Finalmente, então, chegamos no PDI, que tem a finalidade de te auxiliar no alcance de metas de curto, médio e longo prazo, relacionadas tanto à carreira quanto à vida pessoal. Ele organiza suas ideias, desejos e os transforma em um plano de ação. Priorize inicialmente os de curto prazo, linkando as competências que quer desenvolver com as atividades que deverá realizar. Assim, o PDI é capaz de aumentar exponencialmente a motivação, o foco, a produtividade e a energia para o trabalho. O ideal é que esse plano e a execução dele sejam acompanhadas por um profissional, como um mentor ou um coach. Isso vai auxiliar você na escolha dos seus objetivos, mas é possível realizá-lo sozinho também. Para começar seu PDI, a primeira coisa a se fazer é construir objetivos. Podem ser, como eu disse, de curto, médio ou longo prazo, e pode ser somente um objetivo também. Após defini-los, é necessário traçar seus pontos fracos e fortes. Este passo é essencial para entender o que deverá elaborar para alcançar tudo o que aspira. Estabeleça prazos e separe tempo para cada ação ou exercício necessário para atingir determinada meta. É importante ter conhecimento dos custos de cada ação, tanto relacionados a dinheiro quanto relacionados a tempo, para não ser pego de surpresa. Faça uma análise da sua situação atual, implemente o plano estabelecido e adapte o que for necessário de acordo com a interpretação dos resultados. É fundamental não se precipitar. O PDI funciona por passos. Vai ser necessário manter o foco e produzir, entrar em ação, tendo em mente que a estratégia pode ser sempre modificada. Um plano de desenvolvimento individual normalmente possui a estrutura acima, que eu coloquei aí na tela para vocês, tá bom? Vou deixar aqui um exemplo para você entender melhor como preencher essa planilha. Primeiro, vale lembrar que você deve ter encontrado aí várias coisas que você deseja melhorar e a minha dica é para você escolher apenas 3 ou 4 e focar nisso. Vamos então para o exemplo aqui, tá? Competência a desenvolver, organização,
Vamos supor que eu sou uma pessoa desorganizada, então isso é algo que eu tenho que resolver para ontem, organização. O que eu posso fazer para desenvolver essa competência? Levantar, mapear todas as atividades do meu dia a dia e implantar agenda. Quem ou o que pode me ajudar? Um coach, por exemplo, um amigo que faça isso com eficiência. Como vou pedir ajuda? Vou telefonar, marcar um horário, contratar a pessoa ou marcar com esse amigo, enfim. Como essa competência irá me ajudar a alcançar meus objetivos? Serei mais produtiva e controlarei melhor minha ansiedade. Em quanto tempo estarei efetivamente desenvolvendo essa competência? Em 2 semanas. Para finalizarmos, o que é muito importante para que você agora defina seu PDI? Saber qual é o seu objetivo, seu propósito, traçar as suas metas. Não tem certo e errado, melhor ou pior. O que existe é você se fazendo melhor que sua versão de ontem todos os dias. A maioria das pessoas não sabe para onde vai e por isso qualquer lugar serve, e é isso que você precisa evitar. Portanto, defina o seu futuro e entre em ação para que ele se realize conforme você planejar. Que essa ferramenta seja um elemento de auxílio para que você identifique conscientemente onde precisa agir. Ter clareza de onde se encontra atualmente e definindo para onde quer ir, já tem o primeiro passo para se alcançar o sucesso. Depois de definir seu objetivo, desenhar seu PDI, entre em ação e refaça esse teste de perfil a cada 4 meses. Mantenha-se nesse ciclo de desenvolvimento constante e conte muito comigo nessa jornada. Acompanhar você nessa jornada de desenvolvimento pessoal é o maior ganho que eu posso ter na vida. Portanto, eu estou aqui na maior torcida para que você caminhe para um próximo passo. Conta sempre comigo e estamos juntos no caminho até o topo.